Queridos irmãos, amigos ouvintes da Palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 7 e 8 diz assim: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente te darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, esse trecho que eu acabei de ler fala a respeito de quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas. E quando Deus chamou Abraão e lhe fez promessas, a Bíblia diz que Abraão ouviu o chamado do Senhor e atendeu aquilo que o Senhor tinha decretado para ele. Mas para Abraão ter o efeito, ou seja, para as promessas de Deus ser cumprida na vida de Abraão, ele teve que sair da onde ele estava. Deus falou para ele: sai do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é fé, meus irmãos. Quando Deus ele fala para nós algo e nós vamos, a Bíblia disse que Abraão não sabia para onde era. Deus falou para ele: você sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Hoje em dia, quando nós saímos em alguma viagem ou vamos a algum lugar, nós já sabemos o destino para onde nós estamos indo, então nós vamos tranquilo. Agora, uma coisa aqui diferente é que Abraão não sabia para onde ia, mas ele tinha fé no Deus que ele servia. Muitas das vezes Deus pede para nós alguma coisa, e coisas essas que nós nem sabemos como que vai ser lá na frente, mas se nós tivermos fé, nós vamos alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Abraão, ele teve fé no Senhor. O Senhor falou: você vai, eu vou te mostrar um lugar. E a Bíblia disse que quando, esse versículo que eu acabei de ler, que fala que quando Abraão saiu, ou seja, toda uma ação, já diz o ditado que toda ação tem uma reação. Qual foi a ação de Abraão? Sair do lugar onde ele estava. E qual foi a reação? A reação vem da parte de Deus. Deus apareceu a ele novamente. Deus já tinha falado: sai da tua terra, no meio dos seus parentes, e vai para o lugar que eu vou mostrar. Então Abraão teve que tomar uma ação. Ele saiu do lugar onde ele estava. E por ele ter tomado essa ação, o Senhor veio e falou com ele novamente. A Bíblia disse que quando Abraão estava nesse lugar, o Senhor apareceu a ele e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Então, quando Abraão saiu do meio dos seus parentes e foi para esse lugar, Deus visitou ele novamente e falou para ele: a tua semente te darei a esta terra. E aí, quando Deus falou novamente com Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele edificou ali um altar ao Senhor, porque o Senhor tinha aparecido a ele. Sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? Que muitas das vezes, nesse caso aqui, Abraão, ele levantou um altar porque o Senhor tinha aparecido a ele. Mas com isso eu quero deixar uma deixa, que quando nós levantamos um altar para adorar a Deus, não deveria ser só quando Deus fala conosco. Nós devemos levantar altares para o Senhor, ou seja, adorar o Senhor em todo o tempo. Deus fazendo promessas para nós, devemos levantar altares, ou seja, adorar ao Senhor, invocar o nome do Senhor. Deus não fazendo promessas, Deus não falando nada para nós, Deus estiver em nossas vidas como se não estivesse conosco. Mesmo assim, devemos levantar altares, edificar e adorar e invocar o nome do Senhor. Nesse caso aqui, Abraão, ele fez um altar e edificou um altar ao Senhor porque o Senhor tinha aparecido a ele. Mas eu quero entender, meus irmãos, pela fé que Abraão tinha, mesmo se o Senhor não tivesse aparecido a ele, ele teria edificado um altar do mesmo jeito. Aí você vai falar assim: mas será? Será não, com certeza. A Bíblia diz que quando Deus pediu para Abraão para sacrificar o seu filho no altar, o Senhor, quando ele estava lá no monte de Moriá sacrificando seu filho, Deus não tinha aparecido a ele. Deus só falou lá atrás,
mas na hora de sacrificar o seu filho, na hora de apresentar o sacrifício, Deus não apareceu a ele como apareceu aqui. Aqui foi diferente. Deus apareceu a ele e tornou, a renovar as promessas, falando que a tua semente te daria essa terra. E Abraão ficou tão contente que ele edificou um altar ao Senhor. Mas lá, quando ele foi sacrificar o seu filho em holocausto, ali o Senhor não apareceu a ele. Ele ia sacrificar o seu filho. Mas quando ele foi para sacrificar, porque ele sabia o Deus que ele servia, Deus bradou do céu e falou: Abraão, não faças tal. Então, meus irmãos, Abraão, ele, independente da circunstância, ele levantava altar de adoração ao Senhor. Deus falando, ele levantava altar ao Senhor. Deus não falando, ele levantava altar. E isso pega um exemplo para mim e para você. Devemos ser igualmente Abraão. Mesmo quando as coisas parecem estar dando tudo errado, parece que Deus esqueceu da gente, Deus não fala mais com a gente, mesmo assim, meu querido, continua indo levantar altares ao Senhor. Nos dias de hoje, o que é levantar altar? Pode ser na sua casa mesmo, tirar uns momentos de adoração, de louvor, orar ao Senhor. Mas se na sua casa você não consegue, meu querido, então vai para a igreja, levantar altares ao Senhor. Abraão, ele fazia isso. E o versículo a seguir diz assim: e moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Aqui mesmo Deus falando que ia dar para Abraão aquela terra como semente. A Bíblia diz que quando ele levantou o altar, eu quero entender que ali ele levantou o altar para adorar ao Senhor, porque o Senhor apareceu a ele. A Bíblia diz que depois ele partiu dali e foi para o ocidente, onde que de um lado tinha a cidade de Betel e do outro lado tinha uma outra cidade chamada cidade de Ai. E a Bíblia diz que ele, chegando nessa cidade, ele edificou mais um altar. Meus irmãos, meus queridos, não importa onde você esteja, não importa aonde você vá, o que importa é que aonde você estiver, você sempre estar levantando altares ao Senhor. Porque quando você faz isso, fica levantando altares ao Senhor, o Senhor está te observando, o Senhor está vendo e recebendo. Ah, mas eu estou em um lugar e eu não consigo levantar um altar, não consigo ir buscar, invocar o nome do Senhor. Não, aonde você estiver, porque a Bíblia diz aqui que aonde Abraão ia, ele parou naquelas cidades ali, antes de chegar a Betel e a cidade de Ai, ele edificou um altar. Quando ele saiu daí, foi mais adiante, chegou nessas duas cidades chamadas de Betel de um lado e a cidade de Ai do outro. Mais uma vez ele edificou um altar. Meu irmão, meu querido, não importa como você esteja, o importante é você estar levantando altares ao Senhor. Como é levantar altares ao Senhor? Já expliquei. É você ir numa igreja, adorar, buscar, invocar o nome do Senhor. Na segunda vez aqui a Bíblia disse que Abraão, ele levantou um altar e invocou o nome do Senhor. O que ele pediu ao Senhor nessa segunda vez eu não sei, mas o que eu quero pegar por exemplo é que nesse segundo lugar, onde mostrou a cidade de Betel e a cidade de Ai, ali ele levantou um altar, e além de ter levantado o altar, ele invocou o nome do Senhor. Meu querido, não importa a circunstância que você esteja passando na sua vida, o que importa é que você continue levantando altares ao Senhor. Como assim levantando altares? Buscando, invocando o nome santo do Senhor. Abraão estava debaixo de uma promessa. Qual é a promessa que Abraão estava? A promessa que Deus fez para ele, que ia fazer dele pai de uma grande nação. E ele, por estar debaixo de uma promessa, então ele não precisava mais orar, não precisava mais buscar, porque quando Deus faz promessa, a promessa está feita. Mas não, Abraão, mesmo estando debaixo das promessas que Deus fez a ele, ele continuou levantando altares e invocando o nome do Senhor. Quantas e quantas vezes Deus tem prometido algo para você,
mas você muitas das vezes tem desanimado e enfraquecido a sua fé e não tem levantado altares ao Senhor. Mas nessa mensagem que eu deixo para você nessa semana, volte a levantar altares ao Senhor. Volte a invocar o nome do Senhor, porque as promessas do Senhor não morreram em sua vida, meu querido. Talvez ela só ficou parada porque você parou, mas se você voltar a buscar, a levantar altares, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu não sei de onde você está ouvindo, não sei qual é a circunstância que está passando na sua vida nesse momento, mas de uma coisa eu quero te falar: aonde e como você está, volte a levantar altares ao Senhor e a invocar o nome do Senhor. Não tem força para a igreja? Então, aonde você está, no seu trabalho, na sua casa, lá onde você estiver, levante altares ao Senhor e invoca o nome do Senhor. E tenha certeza que as promessas que Deus fez para você lá atrás, elas vão se cumprir. Mas para elas se cumprir, você tem que estar levantando altares ao Senhor, igualmente a Abraão. E a Bíblia disse que Abraão, realmente, Deus fez dele pai de uma grande nação. E olha que interessante, é que quando Deus ele cumpriu as promessas dele em Abraão, até os dias de hoje o nome de Abraão é reconhecido. Você vê que o Abraão é reconhecido como o nosso pai na fé. E é quando nós começamos a ver a história do povo de Israel, o primeiro nome que se dá é Abraão. Por quê? Porque ele recebeu as promessas e creu nas promessas de Deus e continuou buscando e invocando o nome do Senhor. Quer que o seu nome seja visto lá na frente? Alguém venha relembrar do seu nome? Então faça igualmente Abraão. Continue levantando altares e invocando o nome do Senhor, porque além do Senhor cumprir as promessas dele na sua vida, através dos seus altares que você levantar, através do seu invocar o nome do Senhor, lá na frente o seu nome vai ser falado, que você foi uma pessoa que recebeu as promessas de Deus e ela se cumpriu em sua vida. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor, que você possa compartilhar essa palavra com mais alguém. Alguém pode estar precisando de uma palavra dessa, então compartilhe, e quando você compartilha, você vai estar abençoando outras pessoas com esta palavra. Se inscreva no meu canal, é @Jeremias 1967. Tenha uma ótima semana no nome do Senhor. E não esqueça, não importa onde você esteja, não importa como você está, o que importa é levantar altares ao nome do Senhor e invocar o nome dele. Deus abençoe em nome de Jesus.